Boa tarde, colegas do Facebook, do YouTube. Aqui estamos novamente para nossas explanações sobre uma visão filosófica sobre assuntos atuais, que nós achamos importantes, e vemos expondo semanalmente. Era bom se a pessoa que gostasse, lógico, desse seu like, mas se quiser entender, essas explanações têm alguma sequência do que nós vamos falando. Nós começamos inicialmente falando de uma perspectiva mais macro da nossa visão de mundo e analisando mais a questão histórica. Agora nós começamos, das sessões passadas, a ver uma perspectiva mais micro na questão do humanismo. Tem uma questão histórica, mas é vista a partir da questão da história do humanismo. Dentro da nossa explanação, a questão do humanismo e da nossa perspectiva, ela tem um início no cristianismo. Isso nós já deixamos claro, uma visão nossa, tem outros que têm outra visão, mas apesar de a grande maioria coincidir com isso, para nós a origem dessa preocupação, diferente de pessoas, filósofos como Foucault, que a origem seria na Idade Moderna, para nós a origem da preocupação se deu na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Essa transição deu início com a queda do Império Romano, justamente por causa do cristianismo. A história conta que o primeiro imperador a aceitar o cristianismo foi Constantino, isso aí é fato. Agora tem um pouco de uma lenda que vai já servir como orientação nossa, em que ele, numa de suas batalhas, ele teve uma visão e uma voz que lhe dizia: sobre esse signo vencerás. A visão era a visão de uma cruz. Constantino caiu em si, depois colocou como uma das flâmulas do seu exército, a visão da cruz, e venceu. Aí ele teria se convertido ao cristianismo. Lenda ou não, fato histórico que foi Constantino que aceitou o cristianismo e foi o principal divulgador do cristianismo em termos mundiais na Idade Antiga. Aqui nós vemos surgir a chamada Sociedade Ocidental Cristã. E aqui nós vemos, na nossa visão, surgir a visão do humanismo. Isso porque, na Idade Antiga, os escravos não eram considerados como seres humanos. Eles eram considerados como coisas. Eram adquiridos e negociados. No Brasil, bem depois do Império Romano e da Idade Antiga, nós tivemos o período da escravidão e os cartórios de negociação, cartório de registro, cartório de registro de imóveis e cartório de notas que anotam as transações e a tornam oficial, tem notícia de escrituras de compra e venda de escravos. Os cartórios mais antigos, da época da escravidão, vai conseguir esses documentos lá para ter essa visão, que o escravo era visto como uma coisa. E Cristo, com a sua visão de que a verdade vos libertará, e depois São Paulo, que ele tinha um escravo, ele liberou e falou que os cristãos não poderiam ter mais essa relação entre as pessoas, a carta, se não me engano, aos Gálatas, São Paulo fala, já não é mais judeu nem grego, nem escravo nem livre. São todos filhos de Deus, todos herdeiros da promessa. Então, aí é que surgiu o humanismo, que é essa visão de um homem universal. Não tem mais essa divisão de uns homens, a nobreza só, que era considerada como ser humano, e o escravo era separado, não era ser humano.
Aqui, para nós, surgiu o humanismo. Bem da verdade, os historiadores, em sua maioria, falam que realmente o Constantino liberou vários escravos e acabou com a escravidão no Império. As pessoas passaram a ser tratadas de uma outra maneira. Durante a história, na Idade Média, que foi quando a igreja, Constantino se uniu à igreja e tornou a igreja poder. Historicamente, a igreja não aceitava mais a escravidão, mas surgiu a servidão. Essa é uma visão histórica, né? Em que os trabalhadores já não eram mais objetos de troca, eles tinham direito nas terras, a um pedaço de terra para trabalhar para si, mas desde que eles repartissem com o seu senhor. E também repartisse, lógico, o senhor pagava o imposto para a igreja, era o dízimo na época. Então essa foi a situação. O servo, ele passou a ter valor enquanto estivesse ligado à terra. Quando ele saía, ele ficava de fora dessa área, de fora é a margem, né? A margem dos feudos, que surgiu o termo em português de marginal, que é uma pessoa, um bandido, um mau elemento. Então, ele estava à margem da terra, ele não tinha um pedaço de terra, mesmo que fosse um pedaço de terra em que ele, para merecer aquilo, ele deveria repartir. Aqui era chamado, aqui no estado de Goiás, até 50 anos atrás, ainda tinha muito desse tipo de serviço chamado de meia. Que uma pessoa o trabalhador tinha uma casa lá no fundo, ele não era escravizado, amarrado nas senzalas, tinha uma casa, tinha o direito a comer daquilo que ele tinha lá no fundo, mas ele tinha de passar um pedaço para o seu senhor. E isso evoluiu em outras formas de dominação e depois, com a Revolução Francesa, já acabou com esse lado e a pessoa passou a ter liberdade, não precisou estar vinculado a um feudo, porque as relações agora baseavam num alto nível de intercâmbio de mercadorias e o comércio se prevaleceu sobre a agricultura. E o trabalhador passou a ser um assalariado e passou a ser livre da obrigação de estar num feudo. Ele pôde ir para as cidades, o termo burguês vem de burgo, que significa, em resumo, é a cidade. Então, o trabalhador saiu do feudo e foi trabalhar na cidade, nos burgos, e os donos dos burgos não eram bem donos, né? Mas é que fornecia emprego e pagava salários, eram os burgueses, os comerciantes, e nessa situação nós vivemos até hoje. Mas ainda na Revolução Francesa se preservou esse ideal ainda de humanismo, de homem em geral. Os ideais de Cristo nós já vimos em outras representações de liberdade, igualdade, fraternidade, são lemas da Revolução Francesa, são baseados no Evangelho, são lemas também metafísicos, porque fogem na liberdade, igualdade, fraternidade, e até hoje há muita discussão, né, em torno desses lemas, mesmo na parte mais conservadora, né, mas são os lemas ainda atuais e que vem, isso nós já vimos as passagens bíblicas, vem onde tem e a sua influência na nossa sociedade. O importante para nós é essa questão. Com este símbolo, esse lema, símbolo, nosso estudo era semiologia. Semiologia vem mais no estudo do signo. Mas esse termo signo, aqui no Brasil ainda, em muitas áreas do mundo, tem mais relacionada com algo mais esotérico, né? Os signos, para fazer uma espécie de adivinhação e ver as tendências de uma pessoa. Tudo. O signo aqui, na nossa visão e da forma que nós vamos explanar, é mais no sentido de símbolo. Símbolo, que é qualquer material, pessoa
que tenha expressão cultural no seio de uma sociedade. Aí por isso semiologia. Nós achamos o termo melhor, tem os filósofos, por conta de uma certa discussão de conceito, e também para se diferenciar um pouco de um conceito consagrado na medicina, falaram em semiótica. Nós ainda preferimos o termo semiologia por causa de estudo. Então, semiologia é isso. Semiologia é uma área do conhecimento que se dedica a compreender os sistemas de significação desenvolvidos pela sociedade. Nós temos que diferenciar da medicina, que é o estudo dos sinais e sintomas, né? Se você sente dor de cabeça, tudo, mais ou menos sinais, para estabelecer um diagnóstico, para ver o diagnóstico de uma doença. Nossa perspectiva não. Os filósofos, o principal deles, Humberto Eco, utiliza o termo semiótica, mas semiótica, na nossa visão, não é um termo muito adequado, pois a semiótica indica mais na língua portuguesa olho, visão, e essa não é a nossa visão. Nossa visão é mais de signo mesmo, que pode ser não só da visão, mas signo também vindo da audição. Então, signo, material, pessoa, manifestação que tem repercussão em um corpo individual e social. Essa repercussão, como nós vimos, né, é que cria sistemas de significação. Para entender isso, nós vamos ver essa questão do processo semiológico na nossa visão. Quem iniciou os estudos de semiologia foi um linguista, né, e também filósofo, tinha uma proposta filosófica, que nós falamos Saussure, mas parece que o termo Saussure. Nós vemos aqui, Saussure. E para ele existe o signo que se divide em significante e significado. O processo seria binário para constituir o signo. Na nossa visão, nós dividimos para continuar a fazer uma ligação com o que nós vínhamos tendo, nós fizemos uma visão de tríade, de trilogia, não binária, mas trinária. Que seria o processo semiológico, que engloba o signo, o significante e o significado. Isso em processo. Signo é o que primeiro apresenta, significante é o que desperta o estudo, e significado é como aquele se adquire a sua significação social no meio de um corpo social. Esse para nós é o processo. Nós temos ainda uma visão para fazer essa ligação, né, que ela está ligado em uma questão lógica e uma questão ontológica. Atualmente nós já vimos essa questão ontológica vai ter ligada mais na neurociência, mas tem outras questões. Fazendo esse paralelo, essa interface, como nós já tínhamos visto, e era bom a pessoa ver os outros vídeos nossos, né? Nós vamos de novo retomar e ver a ligação desse nosso estudo com o estudo anterior, que era a nível macro. Lá nós vimos, na metafísica, o processo lógico, um processo de interação do singular, particular e universal. Fazendo essa interface, nós temos que o singular seria o signo, o particular seria o significante, que é esse signo que se apresenta se torna interessante para uma pessoa, e o significado é que essa pessoa, a apreensão dessa pessoa se torna importante dentro de uma sociedade e se firma naquela sociedade como algo de consenso do conhecimento daquele organismo social. Hegel, nós já vimos que ele tem essa parte da lógica singular, particular e universal, principalmente na ciência da lógica, mas nós gostamos mais da questão da proposta ontológica, que é essa trilogia do ser aí, do ser em si e do ser para si. Aqui, de novo, a ligação, o signo seria um ser aí,
o significante seria o ser em si, e o significado seria o ser para si. Esse para si, ele, igual nós vimos em Hegel, tem grandes estudos, eu já vi livros que falam nesse para si, e esse si como reflexividade. Esse nós vimos que esse para si é que vai constituir a sociedade civil, vai constituir o Estado e o Estado de Direito. Agora, essa questão de ser vai remeter à questão da ontologia. Na questão da semiologia, vai se ater à questão do fundamento. Chardin vai ver, essa teologia não muito paralela, radical, né? Nós vimos, teria que ver dentro de uma outra questão, que é da particularidade, da totalidade do sistema, mas nós vimos o sistema, esse sistema, porque segundo Hegel, esse singular aqui já implica um universal carente de conceito. Então, Hegel fala da realidade, toda a matéria, né, a matéria que ele fala, né, toda tem um sistema, o funcionamento tem alguma razão. Esse sistema, ele sempre procura uma espécie de totalidade. E essa totalidade, ela é conseguida a partir da visão de uma energia. E essa questão e ele fala que essa energia é a energia psíquica, né, que orienta todo o conhecimento. Aqui será importante para ver uma questão de ontologia do signo, que é a questão neurológica, que o signo depende de igual fala do ver, do ouvir, do ler, do falar também, e tem essa implicação da neurologia. E a questão da neurologia, os neurônios, eles comunicam descargas elétricas, descargas energéticas entre as células, no processo dos neurônios. Então, aqui Chardin não tinha muito desenvolvido essa questão da neurociência, mas no seu fenômeno humano já colocou isso, e nós vamos ver que será importante para essa discussão da ontologia na questão dos signos. Voltando ao nosso estudo, essa questão da ontologia é que vai guiar, os fundamentos que vai guiar mais ou menos a constituição dos signos. Nós fizemos, aqui tem várias outras, né? Mas os signos seriam signos linguísticos, isso vem através dos livros, através das palestras, discursos, sermões, conversas, propostas, pedidos, declarações, vídeos, conferências, chats, memes. Isso são todos signos linguísticos. Então, o fundamento dele é ter uma linguagem ou verbal escrita dentro de uma codificação, vamos dizer, gramatical. Temos os signos religiosos. É importante a importância dos signos religiosos, dos sinais, né? Na Bíblia temos conhecer os sinais do tempo. Se estiver chovendo, se fala para saber quando chegará o fim do mundo, está em Lucas 14. E os signos concretos, nós temos a cruz. A cruz vem lá em Cristo, como ele falou, como Moisés ergueu uma serpente no deserto, mas é deserto, o Filho do Homem será levantado. Então foi levantado, segundo a grande maioria da tradição, tem algumas contestações sobre a questão da cruz, porque foi levado na cruz. E esse símbolo que apareceu, segundo a lenda para Constantino, foi a cruz. Aí liga com Moisés já, com o Antigo Testamento, que ergueu uma serpente que quem olhava ficava curado. Então a importância do signo. Primeiro, religioso dentro do cristianismo, porque, igual nós falamos, essa é a nossa perspectiva, tem outras perspectivas. Tem signos também. A Bíblia, muita gente gosta, várias religiões gostam, até todas, se a pessoa não for para um culto, algo nesse sentido, sem levar uma Bíblia física, praticamente ela está fora. Então, um símbolo importante é o símbolo da Bíblia. Aí, como temos em outras religiões, temos o Corão, tem aquela figura de Buda em uma posição de meditação, né? Tem, aqui no Brasil, tem os orixás, são símbolos religiosos. Tem símbolos fálicos, nós colocamos aqui Lacan foi um psicanalista famoso e também um dos primeiros divulgadores da semiologia, né?
e ele fala algumas questões desse fato. Lacan, nós vamos nos ater mais na questão da forma e da questão da identificação, que é uma palestra dele que vai nos orientar, inclusive a nossa forma de expor. Nós estávamos lendo, quem lê essa palestra dele, tem na internet, aqui tem um livro também, são várias palestras, e nós nos ficamos na identificação. Isso é importante para a questão do signo pessoal, que a constituição, lógico, da pessoa, que seria uma máscara também, né? Essa visão e essa máscara, essa atuação segundo Lacan, e já de uma visão de Freud também, né? São todas para criar símbolos fálicos. Essa é uma visão freudiana, né? E a função principal da identificação é a questão, uma pessoa e a identificação dele e a divulgação num sentido de criar relações que visam, em última análise, né, preponderância sexual. Isso ele não declara claramente assim, não fala que ele falou isso, mas o que ficou do Freud também, o que ficou de tradição. Aqui nós já estamos recuperando um pouco do trabalho antigo nosso, nós já explicamos, nós pegamos e não tentamos ser heurísticas, hermeneutas ou teleológicos dentro daquelas obras. Nós pegamos a nossa visão, e uma visão muito arqueológica de ver qual o sentido histórico daquilo. Mesmo aí já vem um pouco de semiologia, nós pegamos as obras que nós enfocamos, né, dentro dessa perspectiva semiológica de ver qual foi a expressão cultural que aquela obra teve. Muitas vezes não foi. Mas existem outros símbolos fálicos, como gravuras, as piadas, que é verbal também, né? O símbolo fálico não é só visual, não é só pessoal, de uma pessoa que quiser querer agradar para se acasalar, vamos dizer num termo darwinista, né? E de sedução, piadas e de sedução são aquelas frases, né? É um pouco, a gente já falou do símbolo linguístico da conversa, né? Mas aqui é mais no sentido da conversa certa, né? Que a pessoa tem de ter para conquistar uma outra pessoa. Nós colocamos como símbolo fálico. Nós chamamos de símbolos performáticos, que são livros, nossa obra também, toda obra científica, tudo, ela tem uma performance, ela tem um jeito de ser para criar um impacto e transmitir o que ela quer transmitir, né? Literaturas, que são histórias, né? E teatro, que já é uma coisa mais visual, né? Um pouco da literatura, são performáticos, tem uma performance, a literatura tem uma performance, o romance antigo, o romance moderno, a partir de Proust, né? E rádio, agora está voltando a ser importante nos famosos podcasts. Então, o podcast, os rádios voltados a ter importância, são signos também, televisão e hoje principalmente internet. A internet é o grande signo, e a internet é um grande signo carregado de questão ontológica principal. Os outros têm algumas questões ontológicas, mas são na hora de investimento, na hora de transmissão de conhecimento mais objetivo, mas vamos dizer assim, no sentido de educacional, mais tradicionais. Agora, a internet, ela tem uma grande influência na ontologia e no ser de uma sociedade. E no ser até do mundo, nas histórias recentes que nós vimos. Então, a semiologia passa a ser importante para analisar essa questão. Nós esquecemos de falar aqui, falando da internet, antes do jornalístico, depois do jornalístico. Jornalista, nós sabemos, a mídia impressa, que é o jornal que sai nas bancas, né, radiofônica, tem os podcasts também, de notícias, televisão, no Jornal Nacional, as internets, e aqui de novo tem essa questão ontológica, que essa discussão fake news, falar que uma notícia é verdadeira ou falsa, é uma questão de ontologia, é uma questão de fundamento maior. E nós vemos aqui também, aqui nos performáticos tem também a arquitetura. A arquitetura
nós esquecemos, é interessante falar porque uma das análises de Humberto Eco é sobre arquitetura. Mas tem um importante que Humberto Eco também trata, que é importante, engloba todas as áreas que são a publicitária, que são as propagandas comerciais. São carregadas de si. Humberto Eco analisa isso. Propagandas comerciais. Humberto Eco vai analisar isso. Aí está essa a nossa visão. Voltando ao nosso estudo, voltamos aqui à questão do cowboy que vai englobar tudo isso. Os cowboys são aquelas pessoas das fazendas dos Estados Unidos, né? E são um signo muito marcante na história americana, né? Que dali surgiu o termo Country, que liga com cowboy, mas quer dizer país também, né? E é uma cultura muito importante que se tornou mundial muito por conta da semiologia. No nosso trabalho, nós temos essa questão muito presente quando nós analisamos a questão dos filmes de cowboy famosos, de western, né? Bang Bang, né? A cultura de armas, essa ideia de vitória, duelo, competição, são ideias muito marcantes na cultura americana. E os cowboys, eles surgiram dos colonos que colonizaram barbaramente, vamos dizer, diga-se de passagem, né, os Estados Unidos e barbaramente questão da cultura indígena, que foi praticamente esmagada pelos cowboys. Né? Então, e os cowboys eram, com eles carregavam essa questão do cristianismo, da linha já mais recente, e nós já vimos aqui, nas obras de semiologia do humanismo, nós já vimos isso, né? Quando vamos ver os filmes de western e das séries também, né? São importantes para a constituição da nossa sociedade e da nova direita também. Né? Daniel Boone, nós vimos aqui, Bonanza, Os Pioneiros, Os Uautos, nós não colocamos aqui no Brasil teve influência de Glauber Rocha, ele tinha muita influência de um cineasta americano chamado John Ford, parece, do cinema de West. A maior obra dele, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, é uma história de Bang Bang, história de West. Então, a cultura country é uma cultura cheia de signos, né? A principal deles, e torna-se um problema, é as armas, né? E essa questão das armas é uma questão muito presente nos Estados Unidos e geradora de problemas. Né? Mas o importante é que essa visão de Cristo está ali dentro. E que cristianismo tem ali? Aí nós vamos voltar àquela parte que posso dizer que eles utilizaram o cristianismo para divulgar aquela cultura. Agora, o cristianismo foi importante porque, por um milagre, não se sabe explicar, o sentimento religioso se compadeceu da situação de escravidão e incorporou os negros americanos. E dessa simbiose, dessa visão do cristianismo de liberdade, é que impulsionou os movimentos civis a partir do movimento negro e dos pastores negros. O maior exemplo, o maior ícone e o maior signo das lutas dos direitos civis no mundo, nos Estados Unidos, né, é Martin Luther King. No mundo ainda compartilha com outros, com Mahatma Gandhi, né, e vamos ver outra pessoa grande e influente, estou lembrando de Mahatma Gandhi, que é da outra religião dos grandes. Tem o budismo com os seus Dalai Lamas, né? O Dalai Lama é uma figura importante também, né?
Mas o cristianismo é uma figura que se criou mais impacto, né, em nível mundial. Aí, e esse Cristo, e esse cowboy? Aí que surge o problema. Até onde vai essa visão de cristianismo, sendo uma visão só de poderio pessoal da pessoa. Né? E a nova direita, ela vem carregada com essa visão de cristianismo. Mas será que as suas práticas são cristãs? Isso é que a gente não vê. As pessoas acham que só falar, né? Eu sou de Cristo, fazer uma oração, está salvo. E nós temos ali a questão, por isso falando, nem todo aquele, nós já vimos isso anteriormente, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa questão da ontologia é importante até quando se carrega essa questão do cosmos, né? Que nós estamos vendo agora no problema do problema climático, que pode levar ao colapso da civilização. Recentemente já tem vários estudos falando, se continuar nisso, então vai ter que ter uma discussão. Antigamente esses signos eram mais ou menos aleatórios, eram análise, e a questão ontológica, metafísica, não era importante. Agora se torna importante essa questão, porque os signos, a partir da questão publicitária e de mercadológica, né, eles passaram a ser utilizados para justificar a sociedade de consumo e o modo de produção capitalista. Vários signos. Né? E agora vão ter de ser revistos esses signos. Então, por isso nós falamos revelizão. É rever e elidir, a gente tem de prestar conta disso. Né? A perspectiva que nós vimos anterior de Fukuyama, de que o fim do homem era o fim só do humanismo, no sentido que o homem já adquiriu plenamente o seu status no mundo, com importância, não haveria nenhum problema mais humano para ser desenvolvido, então teria terminado essa visão mais ou menos do Fukuyama. Agora, com essa visão da questão ecológica, né, e dessa questão maior, é que vai ter de ser rever, por isso, revelizão. Elidir no direito, né, elidir uma dívida é você pagar, você tem de prestar conta, você vai elidir uma dívida. E geralmente é um termo muito utilizado, quem é da ramo de direito, na parte de falência. Então, por isso eu digo a revelizão, porque nós estamos falando na falência do homem, né? Então nós teremos que rever vários conceitos, vários signos, e essa é a nossa proposta dentro dessa obra. E as obras que nós enfocamos de Bergson, principalmente, vai dar uma luz importante sobre isso, a importância da nossa ação, da nossa prática, da nossa ética, né? E vamos rever Kant com que realmente essa ética na questão da prática. Kant tem uma outra visão, já, eu falei, mais estruturado que Hegel. Ele tem a metafísica dos costumes, que é um outro livro que já engloba a ética, tem princípios da metafísica dos costumes, tem acho que a metafísica dos costumes, outras 3 obras, né? Kant foi muito dedicado, mas dentro dessa visão pessoal. Agora, com Bergson também não falou, nós teremos que ver essa questão da bioética, de vida, né? Uma ética para salvar a vida. E nessa questão de salvar a vida, voltaremos à questão da ontologia, da metafísica. Metafísica até agora como esperança. Não é aquela metafísica que foi vista como uma pressão, que a Idade Média colocou assim, Deus acima de tudo, nós já vimos, né? E o homem teria que se abaixar, se coadunar, não é mais essa. Agora, o homem tem de se integrar com isso tudo. Naquela, o homem tinha de se rebaixar e somente aceitar essa situação.
Agora é preciso de ação, e Cristo já falava isso, o reino de Deus dos seus está em vosso meio. Praticar a justiça, né? E isso, uma mensagem cristã é uma mensagem bíblica, praticar a justiça. E ver aí voltar de novo a questão ontológica que nós vimos ali. Dentro dessa questão tem a questão dos neurônios, e é interessante ver a questão dessa bioética, porque, e na visão do cosmos, porque há uma relação entre o ser humano e o cosmos. É um fruto de uma análise, de análise, né, que vem tendo, inclusive semiológicas. Chapas tiradas do cérebro humano e as fotos do Hubble mostraram grande semelhança, aqui a semiologia. Nós vemos várias coisas, essa comparação, uma visão do universo e uma visão dos neurônios. Aqui, várias comparações, tem na internet, interessante, aqui, até questão de meditação. Eu, pessoalmente, uma pessoa, tem vários vídeos no YouTube, né? E realmente tem uma relação dessa interação, dessa meditação, né, com esse todo, essa harmonia, e uma questão ontológica. E os nervos, as suas disposições, elas lembram muito os nervos aqui, que aqui é uma junção entre os nervos, o cérebro aqui, né, e o cosmos. É interessante isso. Aqui nós temos um neurônio à esquerda e a estrutura do universo. Essa é daquelas fotos. Um novo estudo da Universidade da Califórnia em San Diego afirmou que a estrutura do universo é bastante semelhante à estrutura e design de outras grandes redes complexas como o cérebro humano e a internet. A pesquisa sugere que alguma lei fundamental ainda desconhecida pode governar o crescimento de sistemas complexos de grande porte, como a descarga elétrica entre as células cerebrais, o crescimento das redes sociais e as expansões das galáxias. Aqui é essa visão. Mais na frente, que isso agora mais, esse já é do ano passado, isso é desse ano. Tem uma das características mais fascinantes do universo, a semelhança que ocorre ocasionalmente entre as formas padrões por diferentes contextos. Assim, um novo estudo feito por Franco Vaz, astrofísico da Universidade de Bolonha, e Alberto Ferletti, neurocirurgião da Universidade de Verona, comparou a rede de células neurais com a rede cósmica das galáxias. E o resultado trouxe semelhanças surpreendentes. A dupla passou os últimos anos investigando, afinal, que semelhanças seriam essas. E note que essa comparação não é tão estranha quanto parece. Então, essa é a nossa perspectiva, e que nós agora vamos mais aprofundar, e queremos que foi publicada a nossa obra, que vai tratar disso, vai tratar, como nós vimos aqui, outros temas, talvez não tão significantes a nível intelectual, mas significantes a nível social, né? Como nós vamos analisar Forrest Gump, que não é tão, é um pouco, mas não tão intelectual assim. Charlie Chaplin, essa fez filme bastante popular, novelas, falando de Sabisal, Aridana, Avenida Brasil, Pantanal, um livro para nós aqui, né, descoberta, né, nessa questão ambiental que Rosinha me encaminhou. Nós vamos ver pessoas mais recentes, né? Antes fazendo um interface com essa questão do cristianismo, que a gente já viu Hegel, tem uma passagem que Hegel fala dessa utilização do cristianismo. E Cristo já tinha visto isso quando falou, né, dos anticristos, né? Muitos falando no nome, vamos discernir. Mas aqui tem uma perspectiva do início do século XIX, 1800 e alguma coisa, mas que para nós é bem interessante em pleno século XX. Os que garantem estar na posse exclusiva do cristianismo e exigem dos outros essa crença neles, não foram tão longe a ponto de expulsar o demônio. Antes, muitos deles, como os que creem na vidente de Prevost, se gabam de estar em boa harmonia com a súcia de aspectos e de ter veneração, em lugar de expulsar e banir essas mentiras de uma superstição servil e anticristã. Mostram-se tão poucos capazes de proferir sabedoria e completamente incapazes de cometer façanhas do conhecimento e da ciência, o que seria seu destino e seu dever. Erudição não é ainda ciência. Interessante. Isso Hegel em 1806. Esses cientistas, um exemplo recente que
que receitam tratamentos não aceitos e de eficácia contestada. Ao ocupar-se minuciosamente com a massa de exterioridade indiferente da fé, permanece ao contrário em vista do valor e do conteúdo da própria fé, dando mais hábitos ante ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é Hegel falando dessa utilização, isso em 1800 e essa introdução dele é de 1817. Introdução de 1817.